Olá, meu nome é Antônio Pazin Filho, eu sou coordenador da unidade de emergência e responsável no nosso complexo pelo plano de contingência da Copa do Mundo de 2014. Como todos sabem, o Brasil cedia os jogos nesse ano e no estado de São Paulo estão alojadas cerca de 15 federações, sendo que o nosso município de Ribeirão Preto receberá a seleção francesa. Para que esse evento possa acontecer, existe todo um planejamento realizado por diversas instâncias que incluem a área da saúde. A partir de segunda-feira, dia 9 de junho, já se encontra o esforço que foi feito pré-hospitalar, resultando num posto de comando unificado que está localizado na Praça 15. Esses esforços incluíram o SAMU, a Polícia Civil, Bombeiros e Polícia Militar, Exército e representantes da FIFA. Todas essas instituições estão preocupadas com segurança, saúde e quaisquer outros problemas que possam ocorrer durante a Copa para tornar a situação não crítica. Nesse posto de comando unificado, nós vamos enviar a capacidade da unidade de emergência em leitos 4 vezes por dia e esse posto responderá por modificações que ocorram durante o evento dessa pactuação que eu vou explicar para vocês agora. Porque durante o percurso de uma emergência, às vezes algumas mudanças no plano têm que ser estabelecidas. São 3 principais locais de risco no ambiente pré-hospitalar, que são a Praça 15, onde nós vamos ter vários telões para a população assistir aos jogos, o Estádio Santa Cruz, onde vai ter um amistoso da seleção francesa, para qual estão sendo distribuídos ingressos, e o Hotel JP, que vai abrigar a seleção francesa aqui em Ribeirão Preto. Para essas 3 áreas críticas, todas aquelas instituições que eu citei estão estabelecendo protocolos de segurança e protocolos de atendimento a eventuais catástrofes. Nesses lugares, caso aconteça algum problema de uma emergência, uma catástrofe, a metodologia utilizada para ser empregado é a que divide o local do acidente em uma zona quente, onde estão os feridos, as pessoas afetadas. Uma zona morna, que é onde os pacientes que já foram estabilizados ou que já foram triados daqui são deslocados. E uma zona fria, que é para onde os pacientes vão migrando à medida que eles estão fora de risco. Entre a área quente e a saída da área fria existe um corredor que eles estabelecem, controlado por esse centro de controle que é estabelecido no local pelas unidades de pré-hospitalar, e que os doentes vão sendo conduzidos para este ponto, onde a área de transporte, que é localizada fora, vem buscar esses pacientes e encaminhar ao hospital. É importante a compreensão desse sistema, porque o nosso plano de catástrofe vai fazer uso dessa ferramenta e continuar dentro do hospital. No cenário pré-hospitalar, eles têm um esquema de triagem chamado START, onde nós temos vários níveis de classificação, e que eles classificam os pacientes em negro, que são aqueles que não têm condição nenhuma de socorro, os vermelhos, que podem ser levados ao hospital e devem ser com bastante urgência, os amarelos, que podem aguardar um pouco, e os verdes, que eles não precisam transportar, isso pode ser feito pelos próprios pacientes. Essa metodologia de estratificação é o que determina o que nós vamos chamar de leitos vermelhos e amarelos no nosso plano de catástrofe. A codificação dos desastres ela é prevista pela Defesa Civil em vários tipos. Desastres humanos, natureza tecnológica, social, biológica, que são os desastres que que potencialmente nós temos maior probabilidade de ter. Desastres naturais de origem sideral e geodinâmicos ou mistos são mais raros. Nós provavelmente vamos estar caindo nesta área de atuação.
Os desastres não envolvem somente o atendimento ao politraumatizado, que vai ser um dos nossos focos do plano de atendimento. Todo mundo, quando pensa no desastre, à primeira vista se pensa no trauma. Mas existem também riscos biológicos de radiação e intoxicação, tanto decorrentes de exposição pelos viajantes que venham para cá, como por eventos de bioterrorismo ou terrorismo no caso de intoxicações, que nós também vamos ter que trabalhar e será o cenário 2 do nosso foco, do nosso plano de ação. Esse gráfico ele ilustra o número de pacientes que chega ao hospital a partir do tempo zero, quando ocorre um evento. Então, se nós tivermos uma catástrofe agora, o pico de chegada no hospital será em torno de 60 minutos, que é o tempo que nós teremos para nos organizar dentro do hospital para receber esses pacientes. Isso no referente a eventos traumáticos. Já com relação às infecções, por causa do período de incubação que as pessoas podem ter uma vez que contaminadas, essa demora de chegar ao hospital pode ser da ordem de semanas. Então, nós continuaremos, mesmo após o final da Copa, em estado de alerta para as possíveis contingências infecto-contagiosas que ocorram. Por causa disso, nós estamos tomando precauções. Dentro da unidade de emergência na farmácia já está disponível esse manual, que é o manual de atendimento a emergências que dispõe de cada um dos produtos perigosos que podem ocorrer em situações como essa e que tem já as recomendações de tratamento e de origem, de cuidados a serem tomados para o atendimento do profissional de saúde, para a proteção do atendimento para os profissionais de saúde. Isso está disponível na farmácia da unidade de emergência e eu recomendo a todos os médicos que façam o download desse aplicativo para smartphones que se chama Wiser. Ele é um mecanismo, ele é um aplicativo que permite, respondendo perguntas dos sinais e sintomas que o paciente apresenta, estabelecer uma lista de diagnósticos mais prováveis e que você tem que descartar nessa situação. Então, isso torna o nosso atendimento mais objetivo e direcionado. Para essas situações de envenenamento, existem vários tipos de antídotos, alguns mais comuns que já estão disponíveis na unidade de emergência, alguns que nós não tínhamos e que estão sendo providenciados no Brasil, e tem antídotos que nós não tínhamos no Brasil, como, por exemplo, utilizado para gases nervosos, como o gás sarin. Isso também já está sendo providenciado e esse antídoto estará disponível na farmácia da unidade de emergência. Será enviado pela Secretaria de Saúde do Estado. Nós vamos fornecer esses medicamentos com as indicações de uso que estão sendo revistas pela toxicologia da unidade de emergência para adequação das formulações e de como isso deve ser aplicado e já será encaminhado com as instruções junto com o frasco para os locais onde isso seja necessário. Essa tabela é uma tabela que eu vou ampliar a primeira linha para que vocês possam ver, mas é uma tabela que classifica entre alta, moderada e baixo o risco de transmissão pessoa a pessoa, mortalidade e morbidade. Ampliando a primeira linha, que é essa de alta probabilidade, a gente chama atenção para alguns tipos de eventos que podem acontecer de transmissão de pessoa a pessoa, como cólera, doença meningocócica, mas queria chamar atenção para SARS, os vírus tipo H1N1 e companhia, e sarampo, que é uma preocupação porque nós já estamos tendo casos autóctones no Brasil, apesar da vacinação. Em relação à mortalidade, o nosso primeiro principal vilão aqui é o antraz, que ele traz ele pode implicar numa mortalidade importante e que é causada por um bacilo e que existe tratamento com antibióticos para isso. Esses antibióticos estão disponíveis já na farmácia também. E existem situações de alta morbidade
chamando atenção para síndromes hemorrágicas, como o ébola e o Marburg, que podem ocorrer nessa situação, ou porque venham acompanhando pacientes, ou por bioterrorismo mesmo. Todas essas situações, elas são previstas por aquele aplicativo que está sendo adotado pela Secretaria de Estado de Saúde como referência para todo o Estado. Então, mais uma vez, eu enfatizo essa necessidade. Uma outra tabela que eu gostaria de mostrar é uma tabela de risco. Eu vou ampliar também para esses 5 primeiros riscos aqui, onde você tem o risco, deixa eu ampliar aqui que fica mais fácil, em que você tem o tipo de risco baseado na história do que aquilo já aconteceu, na vulnerabilidade do local onde você está, na ameaça máxima que isso pode significar e na probabilidade que isso pode ocorrer num evento de aglomeração de pessoas. Esse valor de risco ele é calculado e aí o risco final é estabelecido, está listado aqui. Esses em vermelho são os riscos altos. E eu queria chamar a atenção que os 3 primeiros riscos dessa tabela são atos terroristas. Depois a estrutura temporária que é montada no local do evento e, finalmente, pessoas com necessidades especiais. Então, para vocês verem que nós temos que estar preparados também para essas situações. A Defesa Civil também classifica os níveis de complexidade de desastres em 3 situações. Aquele que é controlável dentro da região, onde os serviços locais são capazes de fornecer triagem, estabilização e transporte. Um segundo nível, onde essa capacidade é excedida de resposta médica local e requer auxílio regional. E um terceiro nível que sobrepuja os recursos loco-regionais. E nós precisamos de suporte estadual e federal. Provavelmente, como a chance de acontecer alguma coisa em Ribeirão Preto é muito baixa, nós vamos estar sendo capazes de controlar qualquer tipo de evento que aconteça dentro da região ou dentro do auxílio de outros hospitais que estão localizados no DRS 13, que eu vou mostrar para vocês. Mas, como nós estamos fazendo parte de uma rede de saúde, se houver acidentes graves em grandes capitais, nós podemos ter transferência de pacientes para a região de Ribeirão Preto e teremos que estar disponíveis para cuidar desses pacientes. Ok? Então isso é muito importante, que talvez nós tenhamos que absorver pacientes de outras localidades para auxiliar nossos companheiros que estão nas grandes capitais. O plano de atendimento regional, que envolveu todas aquelas entidades que eu comentei, e mais as estruturas hospitalares tanto do município de Ribeirão Preto quanto da regional, ela pressupõe a estratificação em 3 cenários. O primeiro cenário seria um acidente em que nós temos até 20 vítimas necessitando de atendimento. O primeiro atendimento é feito pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, e depois a Santa Casa, a Unidade de Emergência e a UPA vão disponibilizar leitos de acordo com aquela classificação que eu mostrei no pré-hospitalar. Então, no caso da Unidade de Emergência, que é apontada pela seta, nós vamos disponibilizar 2 leitos vermelhos e 3 leitos amarelos nessa primeira situação. Nós acreditamos que a capacidade instalada na unidade de emergência já tem flexibilidade para absorver esses leitos e que não será necessário nenhum tipo de ajuda adicional, embora nós lá tenhamos garantido, como eu vou mostrar para vocês. Um segundo cenário é o cenário em que nós temos de 20 a 50 vítimas. E, nesse caso, outras unidades hospitalares estão sendo ativadas também. No caso da unidade de emergência, nós teremos 2 leitos vermelhos de imediato, mais 3 leitos após 30 minutos e teremos também 3 leitos amarelos. Nós acreditamos que nós também consigamos absorver essa demanda com a capacidade de remanejamento de leitos dentro da unidade de emergência e com as equipes de plantão. Mas, se for necessária ajuda adicional, também ela está prevista, como eu vou mostrar para vocês no cenário 3.
Esse cenário 3, nós temos acima de 50 vítimas envolvidas na catástrofe. E aí nós temos que distribuir para vários locais e o hospital o complexo HC pode ter que absorver 30 leitos nessa situação pela nossa capacidade. Todas as instâncias hospitalares foram envolvidas e vale a pena lembrar que o médico regulador, de acordo com as necessidades e riscos potenciais de óbitos nas primeiras 2 horas, esgotando os recursos do SUS, ele poderá acionar também a rede privada de atendimento. Ok? Eu ilustrei esse processo anteriormente e agora eu vou entrar no processo da unidade de emergência. Então, lembrando, no local do acidente vai ter uma zona quente, morna e fria. Quando o paciente for transferido para a unidade de emergência, ele imediatamente vai ser considerado pela gente sempre vermelho. Quando ele passar por uma estabilização, ele vai equivaler à zona morna e a saída é quando ele for transferido do hospital para um outro local ou receber alta. O complexo HC vai funcionar dessa forma. Na sala de urgência da unidade de emergência, que envolve a trauma, o box e a SEC, nós teremos o trabalho de uma equipe vermelha, que vai variar de composição dependendo do desafio que nós tenhamos que enfrentar. O restante da unidade de emergência, incluindo a terapia intensiva, a unidade coronariana e os demais leitos, vão fazer parte do sistema amarelo, que é a zona morna, que nós vamos colocar os pacientes que foram estabilizados a partir da área vermelha. Isso vai ser manejado por uma equipe, que é a equipe amarela. E o restante do complexo HC, incluindo o hospital estadual e o campus, fornecerão retaguarda para nós colocarmos os pacientes de zona verde, fria, equivalente àquele modelo do pré-hospitalar. Nessa situação de nível de cenário 3, os nossos leitos de retaguarda vão ser 6 leitos no HE e 30 leitos no campus, sendo 10 fornecidos na primeira hora, 10 na terceira hora e 10 na quinta hora após a ativação do sistema. Esses pacientes serão transferidos para o campus, os pacientes estáveis, que estejam estáveis em leitos da UE, respeitando a especialidade indicada. Então, nós vamos transferir os pacientes para leitos disponíveis no Hospital das Clínicas, de acordo com a especialidade que está sendo tratado esses pacientes na unidade de emergência. Nós vamos transferir apenas pacientes estáveis para o campus. Isso é uma medida para deixar a unidade de emergência com maior capacidade para cuidar dos leitos dos pacientes graves. Para que nós possamos ativar esse cenário 3, nós temos uma equipe de enfermagem que já está de sobreaviso, com escala desenvolvida, para auxiliar no cuidado da sala de urgência, no transporte de pacientes para o campus e na ativação de salas cirúrgicas, se necessário. Nós também teremos equipes de apoio médico, compostas por residentes de diversas áreas, em que nós solicitamos aos preceptores que nos dessem uma escala desses residentes, de modo que nós possamos dobrar a capacidade de atendimento num momento de crise. Então, geralmente nós temos 3 residentes escalados numa determinada especialidade, nós vamos ativar mais 3 e teremos uma capacidade de 6, dobrando a capacidade. Os alunos, os doutorandos do 6º ano, eles também têm uma equipe de sobreaviso aprovado pela comissão de graduação, e eles nos auxiliarão em diversas das tarefas que deverão ocorrer nesse momento, como na solicitação de exames, a documentação do que está sendo realizado com cada paciente, de modo a favorecer a agilidade do sistema e deixar os profissionais mais capacitados, aptos ao atendimento. E também será garantida a supervisão com a mobilização de médicos contratados e docentes para esse local. Foram tomadas medidas de apoio também para albergar os corpos que eventualmente os óbitos que possam acontecer. Eles serão transferidos para o CEMEL e lá será resolvido se é um caso de IML ou verificação de óbito e serão contatadas as famílias para se resolver as situações lá, diminuindo o afluxo de pessoas para a unidade de emergência em situação de desespero.
Nesse momento de crise, a visita aos pacientes será suspensa e só entrarão pacientes na unidade de emergência. Os familiares vão ser identificados junto aos familiares, aos pacientes e receberão um telefonema do hospital dizendo o estado de gravidade do seu familiar, e nós também vamos mandar essa listagem das pessoas que vieram ao hospital e foram identificadas dentro do hospital para o centro de comando assim que nós tenhamos a identificação garantida. Foi providenciado também material de consumo para que a gente possa atender todas as emergências que possam acontecer nessa situação. É uma reserva equivalente para 30 dias de atendimento na unidade de emergência, que pode ser disponibilizada de imediato. E a farmácia já está trabalhando na aquisição dos antídotos, incluindo o disponível para o antídoto do Gasarin. É importante ressaltar isso aqui porque numa situação em que tenhamos um evento biológico, ecoterrorismo, né, nesse caso um gás nervoso, nós vamos ser o único local onde nós disponibilizaremos esse antídoto. Então, a regulação terá que enviar esses pacientes para a unidade de emergência. Quando ativado o protocolo, a coordenadoria é a que vai ser ativada primeiro por aquele centro de comando. Então, ou o coordenador da UE, no caso eu, ou o Dr. Pintiá, que é o diretor de apoio médico, seremos acionados e nós vamos nos direcionar para a unidade de emergência e ativar o posto de comando geral local, que vai ser na coordenadoria. Nós vamos disponibilizar instrumentos para facilitar os exames e a documentação dos processos, por uma folha que foi desenvolvida pelo Hospital Estadual, e formulários específicos para solicitação de exames, porque nesse momento provavelmente os computadores não serão suficientes para que nós façamos essa solicitação. E os médicos que estiverem dentro desse processo de atendimento, eles devem seguir a hierarquia proposta, que eu vou ilustrar. Nesse momento, todos são médicos e não responderão apenas pela sua especialidade e deverão contribuir de acordo com as equipes que nós vamos demonstrar. Serão alocados, logicamente, de acordo com a sua possibilidade de atuação. Vamos colocar cirurgiões em equipe cirúrgica e clínicos em equipe clínica. Mas nós vamos garantir que as funções, eu quero só ressaltar que as funções serão além das funções individuais que as pessoas já exercem. Isso é só um exemplo do esquema da coordenadoria da unidade de emergência e como ela vai estar capacitada para receber esse aviso e vai estar em íntima correlação com o diretor do DAS no campus. Ressaltando que a ativação do protocolo deve ser feita pela coordenadoria da unidade de emergência. Então, todas as escalas estarão centralizadas na unidade de emergência e nós faremos acionamento dos profissionais. Certo? Então, o comando geral nos aciona e nós vamos acionando as diversas equipes à medida em que nós tenhamos necessidade. Então, vamos trabalhar agora com 2 cenários, que são os que nós estamos prevendo. O primeiro cenário, mais provável, tem um foco no trauma. Esse foco, nesse momento, a equipe vermelha será composta por todos os cirurgiões, clínica cirúrgica, ortopedia, cabeça e pescoço, neurocirurgia e todos os demais colegas. E a coordenação dessa equipe será feita pelo médico da sala de trauma, que será responsável em determinar a triagem dos pacientes que chegarem e quais devem receber tratamento prioritário. E a equipe amarela será composta por todos os outros médicos disponíveis no hospital, onde o foco será a transferência dos pacientes para os andares ou para os leitos de retaguarda no HC e no hospital estadual. E a coordenação disso será feita pelo médico da clínica médica ou pelo qualquer um dos coordenadores que a gente exemplificou. O nosso eixo de atendimento nessa situação o paciente vai chegar pela Bernardino, vai haver uma inversão do trânsito, ele vai entrar na sala de poli, que quando o processo for acionado, ela vai ser esvaziada
para esses leitos de retaguarda que a gente vai, de área amarela que nós estabelecemos aqui. Então, nós teremos um primeiro local, que a capacidade de até 10 leitos, que estarão localizados no pátio da unidade de emergência, o pátio coberto, que está correlacionado com a sala de trauma aqui, e que nós teremos até disponibilidade de até 10 leitos. Então, todos os pacientes que estão aqui serão transferidos para cá, ou para o box ou SEC, à medida em que nós vamos esvaziando, transferindo os pacientes que estão nessas localidades, para que a gente possa ter disponibilidade de trabalho nessa área para os cirurgiões. Nós teremos as salas do centro cirúrgico, que está reformado e temos capacidade de até 6 salas, e elas vão ser acionadas, elas vão sendo ativadas à medida do necessário. E, como medida para albergar esses pacientes que vão ser operados, o centro, a sala de recuperação do hospital cirúrgica, do hospital da unidade de emergência, ela vai ser esvaziada, os pacientes vão ser retirados ou para dentro de leitos extras da terapia intensiva ou para leitos de retaguarda que nós vamos deixar disponíveis no andar. Então, a recuperação estará livre para que possa se fazer o procedimento cirúrgico, os pacientes serem trazidos para a recuperação no pós-cirúrgico. Além disso, a unidade coronariana, que está localizada no segundo andar, ela também vai ser esvaziada. Todos os pacientes serão transferidos ou para o campus ou para, na medida do possível, logicamente, ou para um outro CTI. E nós vamos abrir imediatamente 10 leitos nesse local. Então, nós vamos ampliar a capacidade da unidade de emergência imediatamente em 10 leitos de terapia intensiva para albergar esses pacientes que estão na recuperação. Esse local será coordenado pelo contratado da unidade coronariana e receberá apoio da terapia intensiva. Resumindo esse cenário, a chegada é feita pela sala de urgência, se toma uma decisão se há necessidade de intervenção cirúrgica ou não. Se houver, esse paciente vai ser encaminhado de acordo com uma ordem de prioridade estabelecida pelo contratado da sala de trauma ao centro cirúrgico. Após a sua cirurgia, ele vai para a recuperação anestésica, os CTIs que vão ser criados ou os leitos de retaguarda. Se não houver necessidade de cirurgia, esses pacientes podem ir para aquele sala de recuperação, sala amarela que está localizada no pátio, a sala amarela 2, que será os box e a sala de estabilização clínica, e os leitos do andar, se eles já estiverem em condições. E todos esses pacientes podem ser transferidos caso haja necessidade. Um cenário 2 é o foco no bioterrorismo, né? Nessa situação, as equipes se invertem. Então, a equipe vermelha passa a ter a função de atendimento de todos os pacientes que forem encaminhados em locais de isolamento e será coordenado pelo médico da clínica médica. Para cá, essa equipe será composta por todos os clínicos. E na equipe amarela, nós teremos todos os colegas cirurgiões que terão a função, nessa situação, de transferência de pacientes para os leitos de retaguarda do HC ou do hospital estadual. E a coordenação será feita pelo médico do trauma e da neurologia. O fluxo de atendimento nessa situação será, se o paciente chegar e tiver necessidade de isolamento respiratório, a primeira barreira que nós vamos ter é o leito de isolamento na sala de urgência. Desses leitos de isolamento, se o paciente estiver crítico, necessitando de terapia intensiva, ele vai ocupar os isolamentos do CTI do quarto andar e da unidade coronariana, de imediato, ou os leitos de isolamento do terceiro andar, que estão preparados com pressão negativa para isso. Adicionalmente, nós podemos ter mais 2 leitos de isolamento na clínica médica e mais 2 na pediatria. E dessas localidades, eles podem ser transferidos para o campus, se for necessário. Todas as equipes que estiverem em contato com esses pacientes, eles terão garantida a distribuição de equipamento de proteção individual, representado pela máscara N95, e os antídotos que forem necessários, ou os antibióticos, nós devemos avisar a farmácia, porque eles já estarão disponíveis.
Aqui é um exemplo do terceiro andar, onde nós temos 4 leitos de isolamento com pressão negativa, numa área isolada e que por isso vai ser a primeira a ser ativada. Os leitos localizados no segundo andar são mais difíceis de observação, não tem um posto de enfermagem próximo dedicado igual a esse. Se nós excedermos a capacidade de leitos de isolamento com pressão negativa, nós vamos esvaziar leitos comuns do hospital e transformar leitos que ocupam hoje 3 pacientes em um leito para ocupar apenas um paciente e vamos isolar apenas com a porta mesmo. Nessa função, nesse momento, o objetivo é a redução do risco a que estão submetidos os profissionais. Aqui nós temos o leito de isolamento do CTI do 4º andar e aqui o isolamento da unidade coronariana, que serão nossos focos de trabalho em terapia intensiva. Bom, este é o nosso plano. Eu gostaria de ressaltar um último ponto, que é a presença de voluntários. Muitos de vocês vão ter, provavelmente, a vontade de participar desse plano, caso ele seja acionado, e serão comunicados por amigos que estejam em atendimento. As escalas que nós fizemos para duplicar o efetivo de pessoas trabalhando na UE, foi uma necessidade de organização para acionamento das equipes. Mas caso vocês queiram participar como voluntários, vocês podem se dirigir à unidade de emergência. Voluntários de qualquer categoria funcional são bem-vindos e devem se apresentar à chefia da equipe que você fizer parte. E lhe será alocada uma função nesse atendimento para que nós tenhamos melhor condição de trabalho. Eu peço a todos que se envolvam nesse plano, se envolvam nessa preparação de um evento tão importante para o nosso país e para a qual o Hospital das Clínicas tem que exercer a sua função de liderança terciária no sistema e nós temos que fazer a nossa parte. Agradeço a atenção de vocês, conto com a colaboração e deixo na esperança de que nós não tenhamos que acionar nenhum desses planos de contingência. Muito obrigado.